O cérebro é uma máquina matemática, a catedral dos números. Dentro da caixa escura e silenciosa do seu crânio, flutua um objeto de 1,4 kg que não vê a luz, não sente o vento e nunca tocou o mundo exterior. No entanto, ele cria cores, sons, amores e a própria noção de eu. Como ele faz isso? Através de um processamento matemático tão avançado que nossos melhores supercomputadores apenas começam a imitar. O cérebro humano não processa a realidade, ele a calcula. Cada pensamento seu é o resultado final de uma equação massiva resolvida em milissegundos por bilhões de processadores biológicos. A arquitetura fractal dos neuroníons. A estrutura física do cérebro obedece à mesma geometria sagrada que rege as árvores e os rios, os fractais. Os dendritos dos neuroníons se ramificam em padrões matemáticos que maximizam a área de superfície dentro de um volume limitado, permitindo conexões máximas em espaço mínimo. A comunicação entre esses neuroníons não é mágica, é eletroquímica, descrita perfeitamente pelo modelo matemático de Hodgkin-Huxley, que rendeu um Nobel. Eles trataram a membrana do neurônio como um circuito elétrico com resistores e capacitores. Um pensamento, na sua base física, é uma série de picos de voltagem, 0 e 1, viajando através de um cabo biológico. É código binário trafegando em uma rede de carne. Você sabia que um único cérebro humano tem mais conexões sinápticas, os pontos onde a informação é trocada, do que existem estrelas na Via Láctea? Estima-se que tenhamos cerca de 86 bilhões de neuroníons fazendo até 100 trilhões de conexões. Matematicamente, o número de caminhos possíveis que um sinal elétrico pode percorrer no seu cérebro excede o número de átomos no universo conhecido. Você carrega o infinito dentro do seu cérebro. O cérebro bayesiano, a máquina de probabilidade. Por séculos, acreditamos que nossos olhos funcionavam como câmeras, capturando o mundo como ele é. A neurociência moderna e a matemática refutaram isso. Hoje, a teoria dominante é a do cérebro bayesiano, baseada no teorema de Bayes da probabilidade. O seu cérebro é uma máquina de inferência estatística. Ele não vê o que está lá fora, ele prevê o que deveria estar lá fora com base em experiências passadas e corrige o erro em tempo real. Quando você olha para uma cadeira, seu cérebro calcula: qual é a probabilidade estatística de que esse arranjo de luz e sombra seja uma cadeira? Se a probabilidade for alta, 99,9%, ele renderiza a imagem de uma cadeira na sua mente. Você vive em uma alucinação controlada, ajustada pela matemática do erro. A álgebra linear das redes neurais. A base da inteligência artificial moderna é inspirada na matemática do nosso cérebro, a álgebra linear. Imagine que cada experiência que você vive altera o peso, um valor numérico, de uma conexão entre dois neuroníons. Se você pratica piano, a conexão matemática entre ver a nota e mover o dedo ganha um multiplicador maior. Aprender é, literalmente, recalcular as matrizes de peso sinápticos. O seu talento e suas memórias são vetores em um espaço multidimensional. Você sabia que o cérebro opera com uma eficiência energética que desafia as leis da engenharia humana? Enquanto um supercomputador como o Frontier precisa de 21 milhões de watts para funcionar, seu cérebro realiza cálculos exabytes mais complexos usando apenas 20 watts, a energia de uma lâmpada de geladeira. A evolução encontrou uma matemática termodinâmica de processamento que ainda não conseguimos replicar. O GPS geométrico, as células de grade. Em 2014, o prêmio Nobel foi dado à descoberta das grid cells, células de grade. Cientistas descobriram que, no córtex entorrinal, os neuroníons disparam formando um padrão hexagonal perfeito enquanto nos movemos pelo espaço. O seu cérebro cria, literalmente, um sistema de coordenadas cartesianas, eixo x, y e z, para você não se perder. Ele projeta uma grade geométrica invisível sobre o chão da sua sala para calcular distâncias e trajetórias. Nós navegamos pelo mundo físico usando a geometria euclidiana codificada em células vivas. A música das ondas cerebrais, análise de Fourier. A consciência não é estática, é rítmica. A atividade elétrica do cérebro oscila em frequências precisas, alfa, beta, gama, teta. Matematicamente, isso pode ser decomposto pela transformada de Fourier, que separa sinais complexos em ondas simples. Essas frequências são o clock do processador. Ondas gama, acima de 30 Hz, estão associadas a momentos de insight e alta cognição.
é quando diferentes partes do cérebro vibram na mesma harmonia matemática, permitindo que a consciência unificada emerja de partes separadas. Você sabia que a capacidade de armazenamento do cérebro humano foi recalculada recentemente por cientistas do Instituto Salk? Ao analisarem a precisão matemática das sinapses, descobriram que o cérebro pode armazenar cerca de 1 petabyte de informação. Isso seria o equivalente a toda a internet mundial, como era em 2010, guardada dentro da sua cabeça. O matemático que desconhece a si mesmo. O físico Roger Penrose e o anestesista Stuart Ameroff propuseram a teoria controversa Orshoy, sugerindo que a consciência surge de vibrações quânticas dentro de estruturas tubulares nos neurônios, microtúbulos, operando numa matemática não computável que transcende a lógica clássica. Seja quântico ou clássico, o fato permanece: você é matemática. Suas emoções são flutuações em níveis de neurotransmissores, proporções químicas, suas memórias são grafos de conexões reforçadas, sua visão é geometria projetiva. Isso nos leva a uma ironia profunda. Nós criamos a matemática na escola, desenhando símbolos em quadros negros, achando que era uma ferramenta externa. Mal sabíamos que estávamos apenas externalizando a linguagem interna do nosso próprio funcionamento. A matemática não é algo que o cérebro aprende. A matemática é o que o cérebro é. Você sabia que existe um limite matemático para o seu conhecimento, imposto pela velocidade de transmissão neural? Os impulsos nervosos viajam a, no máximo, 430 km por hora. Isso significa que você vive, permanentemente, no passado. O agora que você percebe já aconteceu cerca de 80 milissegundos atrás, o tempo que seu cérebro levou para processar os dados matemáticos dos seus sentidos. O presente é uma construção atrasada da sua mente. A questão fundamental. Considerando que seu cérebro reconstrói a realidade baseada em probabilidades, filtra frequências e cria o tempo e o espaço através de cálculos internos. Se o seu cérebro fosse alimentado com uma sequência perfeita de sinais elétricos matemáticos vindos de um computador, simulando o toque, o cheiro e a visão de um mundo que não existe, você teria alguma maneira de saber a diferença? Ou será que a sua vida é apenas a solução elegante de uma equação que nunca termina? Aqui está a conclusão apoteótica desta trilogia, unindo o micro e o macro em uma simetria matemática perturbadora. O espelho do infinito. O cérebro é um universo compactado. Ao longo da história, místicos e alquimistas repetiram o axioma hermético: o que está em cima é como o que está embaixo. Por séculos, isso foi apenas filosofia espiritual. Hoje, é astrofísica e neurociência quantitativa. Quando comparamos a estrutura de grande escala do universo, a teia cósmica de galáxias e matéria escura, com uma seção transversal de tecido cerebral sob um microscópio, a semelhança não é apenas visual, é estatisticamente idêntica. A matemática que descreve o crescimento do universo é assustadoramente similar àquela que descreve o crescimento do seu cérebro. Em 2020, o astrofísico Franco Vasa e o neurocirurgião Alberto Feletti realizaram um estudo comparativo inovador. Eles analisaram a rede de neuroníons no cerebelo humano e a rede de aglomerados de galáxias no universo observável. O resultado: as flutuações de densidade e a distribuição dos nós de conexão seguem as mesmas funções matemáticas. O universo não é uma dispersão aleatória de pedras, ele se organiza em filamentos, nós e vazios, exatamente como a arquitetura neural da sua mente. A gravidade esculpe o cosmos em uma rede de processamento de informação, assim como a biologia esculpe o seu córtex. Você sabia que a semelhança entre o cérebro e o universo vai além da forma, ela atinge a composição. O cérebro humano é composto por cerca de 77% de água, enquanto o universo é composto por cerca de 73% de energia escura. Ambos são sistemas onde a estrutura física sólida, neurônios ou galáxias, compõe apenas a minoria da massa, cerca de 25 a 30%, flutuando em um meio vasto e passivo que permeia tudo. Somos feitos da mesma receita de proporção entre matéria e vazio. Uma rede de processamento cósmico. Se o cérebro é matemático e gera consciência através de conexões complexas, e o universo possui uma estrutura matemática de conexões quase idêntica, mas em uma escala de trilhões de anos-luz, somos forçados a considerar uma hipótese vertiginosa: o universo se comporta como um organismo pensante. A informação viaja pelo cérebro através de íons. No universo, ela viaja através da luz e da gravidade. A diferença é apenas a escala de tempo. Um pensamento cósmico pode levar bilhões de anos para viajar de um aglomerado de galáxias a outro.
O que percebemos como a evolução estática das estrelas pode ser, na verdade, a sinapse em câmera lenta de uma mente colossal. Você sabia que o número total de galáxias no universo observável, estimado em centenas de bilhões, está na mesma ordem de grandeza do número de neurônios no cérebro humano? É como se cada um de nós carregasse um universo inteiro dentro da cabeça, e o universo lá fora fosse um cérebro gigantesco do qual somos apenas partículas subatômicas. O desfecho: a realidade como um loop estranho. A ciência começou separando o observador, nós, do objeto observado, o universo. Mas a matemática nos mostrou que essa separação é falsa. Nós somos o universo percebendo a si mesmo. O astrônomo Carl Sagan disse: nós somos uma maneira do cosmos se autoconhecer. Mas se levarmos a matemática das redes neurais e da teia cósmica até as últimas consequências, a implicação é muito mais literal. Não estamos dentro do universo como peixes em um aquário. Nós somos o tecido do universo. A questão final para questionar sua existência: se a estrutura do universo é matematicamente indistinguível de uma rede neural, e se a sua consciência emerge da troca de informações nessa estrutura, será que nós, humanos, com nossas vidas, dores e amores, somos, na verdade, os impulsos elétricos viajando através dos neurônios de uma mente universal muito maior? E se o que chamamos de Deus não for um criador externo, mas a consciência total que desperta quando todas as nossas pequenas consciências se somam? Talvez você não esteja apenas pensando sobre o universo. Talvez você seja o pensamento que o universo está tendo agora. Se o universo piscasse, você desapareceria? Se está gostando dos nossos conteúdos, use a cabeça e nos siga nas redes sociais. Curta esse vídeo e assine o nosso canal. Muito obrigado.